Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E olha só, vamos começar falando de uma novidade. As eleições deste ano marcarão o início de um novo modelo de aliança entre os partidos, a federação partidária. A novidade foi criada após o fim das coligações na disputa para os cargos de deputado e vereador. A federação partidária consiste na união de 2 ou mais partidos para atuarem como se fosse um só nas eleições deste ano. Ao contrário das coligações, as federações não podem ser desfeitas depois da disputa eleitoral. Apesar de preservar a autonomia operacional e financeira de cada partido, esse tipo de associação implica em atuar em bloco no Congresso por pelo menos 4 anos. Entre as principais diferenças para as coligações, que não podem mais ser feitas nas eleições de deputados e vereadores, as federações também devem dividir o fundo partidário, o tempo de televisão e unificar o conteúdo programático. Os partidos de uma federação devem se unir em todos os estados e atuar de forma única em território nacional. A federação deve ajudar os partidos menores a alcançar a chamada cláusula de barreira, criada para limitar o funcionamento dos que não tenham um desempenho mínimo a cada eleição. As coligações continuam permitidas para as eleições majoritárias, como presidente ou senador. A nova regra já entrou em vigor nas eleições de 2020 e reduziu o número de partidos nas câmaras municipais na maioria das cidades. O partido que não cumprir o prazo mínimo de 4 anos de filiação deve ser punido com a perda do horário de propaganda eleitoral gratuita e o impedimento de usar o fundo partidário. E agora um alerta. O Ministério da Saúde informou que mais de 18 milhões de brasileiros estão com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 atrasada. Mais de 470 milhões de doses já foram distribuídas aos estados e ao Distrito Federal. O levantamento do Ministério da Saúde apontou que o Brasil já teria mais de 88% do público-alvo completamente vacinado, caso o intervalo de doses tivesse sido cumprido. No total, 18 milhões e 100 mil pessoas receberam somente a imunização parcial contra a doença. E quase 162 milhões de brasileiros estão totalmente imunizados contra a Covid com pelo menos 2 doses, o que representa aproximadamente 75% da população. Até o momento, mais de 476 milhões de doses já foram distribuídas aos estados e ao Distrito Federal. O Ministério lembrou que a vacinação é importante para manter a queda no número de casos e óbitos em decorrência da Covid. A pasta da Saúde também lembrou que completar o esquema vacinal, com a possibilidade ainda de tomar doses de reforço, é fundamental para garantir proteção máxima contra a doença causada pelo coronavírus e as novas variantes. E uma explosão causou pânico e apreensão na Times Square, uma das principais ruas de Nova York, nos Estados Unidos. Centenas de pessoas ficaram em pânico após ouvir um barulho muito forte causado pela explosão de 3 bueiros. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram pessoas correndo em direção à escadaria da Times Square, enquanto caminhões do Corpo de Bombeiros seguiam no sentido contrário. A polícia de Nova York declarou que não há informações de feridos após as explosões. Os agentes interditaram o local para investigar as possíveis causas do incidente. E vamos atualizar agora as informações da guerra na Ucrânia. A semana começou com a Rússia intensificando os ataques nas regiões leste e sul do território ucraniano. O comando do exército local afirmou nesta segunda-feira que se prepara para um último conflito no porto devastado de Mariupol. A cidade está cercada pelas tropas russas há mais de 40 dias. A 36ª Brigada da Marinha, que integra as Forças Armadas da Ucrânia, afirmou no Facebook que hoje será provavelmente a última batalha, pois a munição está acabando. É a morte para alguns de nós e cativeiro para os demais. A nota diz ainda: estamos desaparecendo pouco a pouco, e afirma que quase metade da brigada está ferida. O comunicado deixou um apelo aos ucranianos. Não sabemos o que acontecerá, mas pedimos que se lembrem de nós com uma palavra gentil. A unidade informou que luta há mais de um mês sem munição, sem comida, sem água, fazendo o possível e o impossível. Também nesta segunda-feira, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse acreditar que haja dezenas de milhares de mortos no porto sitiado de Mariupol. O chefe de Estado disse ainda que a cidade foi reduzida a cinzas.
E ontem, o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, disse que o país se compromete a fornecer as armas necessárias para que a Ucrânia se defenda dos ataques da Rússia. E centenas de pessoas se reuniram no último domingo na Alemanha para protestar em favor da Rússia. Os manifestantes reclamaram de uma discriminação contra os russos. Neste domingo, cerca de 800 pessoas que carregavam bandeiras tricolores russas se reuniram no centro de Frankfurt, sob o lema contra o ódio e a intimidação. Organizamos este protesto porque muitos falantes de russo e russos estão sendo discriminados e assediados por causa da nossa linguagem e cultura. É por isso que nos reunimos aqui, para mostrar que não toleramos isso. Temos que separar a situação política atual da situação humana. A passeata começou no bairro onde estão os grandes bancos e se aproximou de um protesto em apoio à Ucrânia que reuniu cerca de 100 pessoas, mas os grupos ficaram separados por policiais. Os organizadores da manifestação pró-Rússia tentavam chegar ao principal cemitério da cidade para depositar flores nos túmulos dos soldados soviéticos mortos durante a Segunda Guerra Mundial. Na Alemanha, há mais de 1 milhão de pessoas vindas da Rússia e uma colônia de 325 mil ucranianos, que cresceu com a chegada recente de mais de 300 mil refugiados da guerra. E uma pesquisa da Abramet, que é a Associação Brasileira de Medicina de Trânsito, aponta que o uso do cinto de segurança pode diminuir em até 7 vezes o risco de morte em um acidente. Mas, infelizmente, muitos motoristas e passageiros ainda deixam de utilizar o equipamento. Nivaldo é taxista há mais de 20 anos. Ele já perdeu as contas de quantas vezes pediu para os passageiros, mesmo no banco traseiro, usarem o cinto de segurança. E olha que os avisos estão espalhados dentro do carro dele. Só em um dos vidros são 4. É difícil, o passageiro tem uma tolerância que não gosta de usar o cinto de segurança, não quer usar. Tem passageiro que chega até a perguntar se é obrigado a usar ainda no banco traseiro, se é obrigado a usar. Aqui no Brasil, o uso do cinto de segurança passou a ser obrigatório no início dos anos 90. Mesmo com as leis mais rigorosas, ainda é comum flagrar motoristas e passageiros que não usam equipamento. Uma pesquisa do Detran de São Paulo aponta que a falta do cinto de segurança é a 4ª infração mais cometida pelos motoristas. O motorista que não usa ou não exige que seu passageiro utilize o cinto de segurança comete infração grave e está sujeito a uma multa de R$ 195,23, além da perda de 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Mas o prejuízo vai além do financeiro. De acordo com uma pesquisa da Abramet, quem não utiliza o cinto de segurança pode aumentar em até 7 vezes o risco de morte no caso de um acidente. E em uma simulação, nós podemos ver o que acontece quando um dos ocupantes de um carro está sem o cinto. Notem que o passageiro está no banco traseiro. Na colisão, ele é arremessado diretamente contra o motorista, que fica prensado entre o encosto do banco e o airbag. Provavelmente você chegará no banco dianteiro com a velocidade, com o peso de 1.600, 1.800 quilos, o que é provável de lesionar a pessoa que está na frente. E além disso, do impacto no vidro dianteiro e você atravessar esse vidro e ser ejetado do veículo. Então, o peso aumenta em muito em função da velocidade. E quem pensa que dentro do ônibus o cinto de segurança é dispensável se engana. Olha o que aconteceu num caso de capotamento. Apenas o motorista estava com cinto. Já os passageiros soltos se espalharam por todo o coletivo. Que o motorista é o responsável pela segurança de quem ele transporta. Então é necessário que ele exija que a pessoa que está entrando no seu veículo utilize o cinto de segurança. E ele só dê partida do veículo após o indivíduo afivelar o cinto de segurança. No táxi do seu Augusto, o cinto é obrigatório. Entrou, tem que colocar. O passageiro, ele nos transmite segurança também, porque se vai atrás de mim, eu dou uma brecada, ele está sem centro, quem é o para-choque sou eu, quem vai aguentar o tranque sou eu.
E com esse alerta importante, nós ficamos por aqui. Obrigado por sua companhia. Mais informações ao longo da nossa programação. Até mais.